Muito bem. Boa tarde a todos novamente. Então, hoje a aulinha de hoje vai ser origem e evolução da vida na Terra. Um assunto bem amplo, né, em relação a contar uma história, tudo que surgiu no nosso planeta. Então, imagina que convido vocês a fazer uma viagem ao longo desses 4,6 bilhões de anos, que nos diz que a Terra iniciou sua formação, vamos dizer assim, né? Começa a caminhar por esses 4,6 bilhões, onde tem informações, né, que a gente pode colocar aqui como história, vamos dizer assim, né, onde surgem aí as rochas mais antigas, né, que datam lá de 3,8 bilhões de anos, né, a formação de vidas primitiva começa aí depois de 2, né, o que se sabe mais ou menos é que a partir dos 4, né, que começou a se ter alguma coisa mais sólida, porque antes era tudo a região do fogo, vamos dizer assim, era muito lavas, né? Então, depois a gente vai ver que é a homenagem ao deus do fogo, né? O Hades, né? Nessa época aqui. E a partir dos 4 bilhões de anos que realmente tem uma formação, vamos dizer assim, um pouco mais enxergar rocha e tem registro sobre isso, né? Então, e aí, depois de 4,7 bilhões, que tem as primeiras, né? Formação de vidas primitivas, né? E aí tu vai andando, aí ó, protozoários, esponjas. Assim, por favor, aí, tenta aumentar a tela para vocês, né, ali no cantinho superior, para ver se vocês conseguem enxergar um pouquinho mais detalhe. Eu vou tentar dar zoom aqui, né, também para auxiliar vocês a enxergarem um pouquinho mais, né, a formação disso tudo, né. Então vai ver algas e bactérias lá, né, em torno de 1 bilhão de anos, 600 bilhões de anos, e aí começa a ter uma vida um pouco melhor, porque aí tem uma formação de solo, tudo, né. Então, tu vai ver que 600, 500 milhões de anos vai ter que começar a formação, né, de outros organismos mais diferenciados, os protozoários, esponjas, né. Aí começa as rochas sedimentares, onde tem formação aqui que ajuda a formação de solos, né, as rochas mais antigas. E aí sim, realmente, começa a vir a formação de animais mais superiores, né. E as plantas mais antigas, assim, plantas terrestres, 400 milhões, né. Anfíbios, ó, entre 400 e 300 milhões, insetos, né, pós, né, 350 milhões de anos, os répteis aqui, né, já fora do solo, né, fora da água, e mais à frente, assim, alguns mamíferos, começa a 200 e poucos milhões, né, ó, plantas com sementes, 180 milhões de anos, a origem aí do petróleo e gás, por exemplo, olha, 150 milhões de anos, então quanto tempo levou para se formar isso, assim, começa que nós temos hoje disponível, né? Então, por isso que essas fontes são, vamos dizer assim, infinitas, né? São esgotáveis justamente porque levam muitos e muitos milhões de anos, né, para formar. E pássaros, olha só, pássaros, né, plantas com flores, né, olha só, 130 milhões de anos. Na época dos dinossauros também, né? O dinossauro vai lá até 60 milhões de anos, vamos dizer assim, né? A partir dali houve uma mudança, né? Aqui também data aqui a formação da montanha dos Himalaias, fósseis rochosos, né, naquela época. Então, 60 milhões, ó, depois vem outras espécies, vamos dizer assim, né? Então, se os dinossauros aqui somos, depois a gente vai ver que eles ocupam esses espaços, né, dos dinossauros, outras espécies, né? São nichos diferentes, assim, aí que vem, né, os mamíferos, né, o próprio macaco. Aqui data também os Alpes, né, a formação dessas montanhas, né, depois de 36 milhões de anos. Em torno de 26 serras da Nevada das Cascatas, vamos dizer assim, né? Então, como é que quanto tempo isso tem data já, né? 2 bilhões, Grande Cânion também essa formação, né? 2 bilhões de anos, né? É muito tempo. E a época glacial, que na era glacial, né? O tempo dos mamutos. E após aí em torno de 1 milhão de anos que surge depois que surge o homem, né? Então isso aqui só para mostrar um pouquinho aqui no quadrinho. 4 bilhões de anos, a 300 na Paleozoica, né?
Mesozoica 160 mil anos, né, que ali começa os dinossauros, até os 60 milhões aqui de anos, né? E menor que 2 milhões de anos, que é a Cenozoica quaternária, né? É muita vida, muitos anos, né? Percorrendo todos esses bilhões de anos, né, da formação do planeta. E é uma forma diferente de mostrar, né, a evolução. Tudo é uma espiral, né? Tudo vai evoluindo, né? Nada no planeta não existia se não fosse evoluindo. É assim que a forma da evolução é uma espiral, sempre vai melhorando, né? E claro, aqui se mostra que também a ampliação, né? Então não existia vida praticamente, depois que começou a vida, tu aumenta, né, a diversidade de vidas, vamos dizer assim, disponível no planeta. Aqui também é uma outra forma de visualizar, né, ter todos os históricos, quantos anos, né, as vidas, chamada mais atenção aqui nesse quadrinho principal aqui, é o quaternário, né, a área do Holoceno, e falar aí, por exemplo, se começar aqui do macaco após a extinção do dinossauro, então começou alguns mamíferos, então foi uma ocupação, né, pós-dinossauro de um outro nicho, né, então para ocupar aqueles espaços não tinha condições de sobreviver mais os dinossauros naquela época, porque houve alguma mudança, e aí começou outras espécies, né, de menor tamanho, vamos dizer assim, né, que temos praticamente até hoje. Então, olha, 66 milhões de anos, as baleias primitivas, né, aqui na região, então de 37 milhões de anos, né, gato, cachorro, cervos, né, ursos, né, então é nessa época que surge. E veja aqui que é em torno de 1,6 milhões de anos é que tem os primeiros hominídeos, né, os australopithecus, a data são dessa época, né, os australopithecus lá. E que o homem sabe praticamente, né, na verdade, é em torno de superior a 11 mil anos só, né? Então, na última época aqui, 10 milhões, assim, 10 mil anos, né, que é o homem sabe, né, que surge a partir daí nossa civilização, na verdade, né? Aqui a construção de outras formações, assim, a idade da Terra, né? Surge a agricultura, né? Esse período todo, né, que tem datas históricas, né? Enquanto esses hominídeos nessa época realmente se aproveitavam da exploração, vamos dizer assim, nômades, né? E aí quando começa a surgir a agricultura é porque eles começam a ser mais, se localizaram em comunidades, vamos dizer assim, né? Parar de percorrer tanto. Aqui também é só uma outra forma de mostrar, nessa época, né? Então, da extinção dos dinossauros, mais ou menos, né? 66 milhões de anos foi a partir aqui não existiu mais, aqui começou a outra vida, né? Que é a dos mamíferos, né? E até o que nós temos hoje, né? O homem, né? Então, essa é uma outra apresentação. Né, então, nessa época quaternária, né? Que é o Holoceno, a maioria das quantidades, né, de registros que nós temos hoje também, né? Inclusive registros humanos, né, então é nessa época. As pulsações climáticas, então isso é observado conforme a formação do solo, né? A gente vai ver em outros assuntos também essas pulsações climáticas, né? E é importante grande para a biota, vamos dizer assim, né? Então, grande parte da biota começou a partir, né, do Cretáceo ainda, né? 140 milhões de anos. Então, a grande quantidade de vida biológica, vamos dizer assim, no planeta, né? Ela é de 140 milhões de anos, né? Comparado lá ao 4,6 bilhões, né? Que é o nosso planeta. E aí, se for contar assim na cronologia, né? A 4,6, né, 5 bilhões de anos, dentro de 24 horas, essa nossa parte aqui quaternária é de 35 segundos só, então comparado a todo esse tempo. Então é muito tempo aqui que se construiu todo essa superfície, vamos dizer assim, onde nós estamos, né? Então é quantos anos para que isso se formou? Por isso que na aula passada eu chamei a atenção de que olhar para uma paisagem, imaginar como é que ela estava lá naquela época, né? Ou antes de ser mexida, ou como ela está hoje, tudo o que aconteceu até aí. Então essa foi chamar a atenção de que você imaginar isso, assim, em 35 segundos aqui é a nossa época, né? E sabendo que, ó, quanto tempo, quantos anos levou
para a formação desses eventos todos. Eu só quero saber se está tudo ok com vocês, está tudo ouvindo bem? Tudo certo? Bom, tá ótimo. Acompanhar um pouquinho a viagem aqui no, no planeta, a formação do nosso planeta. Então, só para puxar o histórico aqui de outras situações, né? Deixa eu dar aqui, reduzir o zoom aqui. Uma característica do período da Terra, por exemplo, só para comparar com a formação do universo, é o que se data hoje, assim, é 13 bilhões de anos. Né? Então, a diferença aí dos demais estruturas do nosso universo, vamos dizer assim, né? E a Terra, né, é 4,6 bilhões. Né? Então, surge muito próximo aí de todos os demais, vamos dizer assim, planetas, estrelas, né, que existe hoje no universo. E claro que ali no torno de os 4 mil milhões de anos, disse que a Terra começou em um processo de resfriamento, né? Produzimento de gases de vapor, né? Então esses vapor é tudo quente, né? Água de vapor provocou a formação de chuva, de água. Né? E a partir desse resfriamento é que começou a ter origem, não, né, de grandes extensões de rochas basálticas, que é que resfriou isso, né? Antes era tudo lava praticamente, né? Por isso que era chamado de fase aidiana ali, né? Então, 4 bilhões de anos, fenômeno teutônico de placas, onde começa, né, a formação dos continentes, e é o princípio da teoria de Wegener, que a gente vai ver também nos detalhes. Então, começou lá nessa origem, então, né, dos 4 até 4 bilhões de anos, assim, é a fase, então, adiana, né, em homenagem à mitologia grega, né, Hades, né, que é o deus do fogo, coisa assim, né. Então, naquela época era só praticamente lava, né, e aí quando começou a formar vapor e formação de chuva e água, que começou a resfriar, né, e as rochas se sedimentavam, vamos dizer assim, né, se fixaram assim, na nossa rocha. Então a teoria de Wegener conta que existia uma Pangeia, que era, nossos continentes era tudo meio que unidos, né? Então a partir desse conceito, né, de Wegener a partir de 1915, ele coloca que existiu inicialmente uma Pangeia que era todos ligados. Isso começou a torno de 200, a se separaram assim, 200 milhões de anos, que tem mais ou menos históricos, e que foi na fase ali, né, do Jurássica, vamos dizer assim, né, antes e depois Triássica, Jurássica, e realmente que provocou até a extinção, em seguida, na extinção dos dinossauros. Né? Então mudou muito essa região, né, realmente que começa a se desprender, e inclusive a atmosfera, e fez com que esses seres, vamos dizer assim, deixassem de existir lá. Né? E isso em contornos atuais dos continentes, por exemplo, que estava com registro para ver, né, e por fósseis acompanhar assim e que os nossos planetas hoje estão assim, né? Os nossos continentes, vamos dizer assim, o nosso planeta. Alguém tem dúvida disso aqui, por exemplo, por exemplo, a posição redonda ainda, vamos dizer assim, até um questionamento, assim, porque até surgem muitas conversas hoje, né, que aparecem muito por WhatsApp, de que tem gente que ainda acredita na Terra plana, né? Não acredita nessa forma circular, nessa forma, né? E não é bem circular assim, né? É oval, porque tem uma concentração aqui, né? Na hora do girar, né? Nos polos, né? Todo mundo concorda com isso? Por exemplo, tem alguém que não concorda com essa... teria que buscar informações, porque o que a gente tem disponível, a gente fala que está disponível, né? E pelo menos olhando como é que estão todos os nossos planetas, olhando de fora, você tem muitas imagens hoje, né? Que permitem, né, caracterizar por satélite que nosso planeta, né, o planeta Terra, pelo menos, está nessa posição, e que os outros também seguem a mesma formação, porque para que ele gire, né, mais livremente, então isso é bem claro. John.
Professor, por que ainda existem que a Terra... Pois agora, é isso mesmo que eu quis provocar vocês, para ver se vocês realmente recebem essas informações. E, e eu não sei, não consigo, não dá para entender, né? Sabendo que tem todas as imagens de satélites mostrando que ele é assim, né? E que, desde Copérnico lá, assim, olha, que começou os primeiros telescópios, já começaram a enxergar essa diferença, né? Pela posição do Sol durante os dias, durante o ano todo, né? Que não podia ser, né? Muitos foram queimados na fogueira por falar isso, né? Na época muito atrás, né, John? E ainda existe isso. E é que é lamentável, vamos dizer assim, né? Então, porque isso faz parte, assim, a gente enxerga dessa forma, assim, a gente vai começar a ver aqui que houve a separação dos continentes e tal, né, antes estavam juntos, porque tem uma conformação, tem uma ligação entre eles e tal, né. Isso tem história, né, tem histórico sobre isso, né, tem pesquisa, né, e a biogeografia vem a calhar, vamos dizer assim, a auxiliar esse entendimento, né, junto com todas as outras ciências, né. Uma boa pergunta, John, né? É bom, assim, a gente fica rindo, né, mas tem gente, assim, que talvez não recebeu essa informação, né? Não sei, né? Por acreditar por acreditar simplesmente, então, não sei. Não tem porquê, né? Alguém mais concorda, discorda com esse tipo de coisa? Eu sei que tem evento aí, por exemplo, John, de questão religiosa, assim, né? Às vezes uma igreja determina uma coisa e a pessoa segue, assim como era antigamente, né? As pessoas eram voltadas para foguete, tinham que concordar, né? Tinham que concordar com aquilo, né? Porque senão era fogueira. Quem discordasse, realmente. E aí os grandes cientistas, né, que enxergavam, não tinham como dizer que não, e aí, né? Então, veja, então em alguns têm medo e acabam concordando com aquilo, né? Mas no fundo, não deve imaginar assim, bom, eu discordo, né? Eu posso concordar com você, mas eu sei como é que é, né? O que a Ana fala, eu julgo quem acredita aqui na Terra plana. KKK. Bom, então aquilo que fala, assim, é uma determinada ignorância, bom, precisa mostrar para essas pessoas realmente como é que é, e outra tem uma crença também por trás que pode levar a esse entendimento, vamos dizer assim, né? Esses cuidados que às vezes tem que ter, né? Eu também não vou ficar ridicularizando ninguém por pensar assim. Agora, eu tenho que mostrar de que realmente tem toda a ciência mostrando o que aconteceu até então, né? Então aí fica mais fácil você tentar fazer com que uma pessoa entenda sobre o assunto, né? Então não tem porquê. Tem uma forma de a pessoa entender, né, e tal, né? Muito bem, né? Acho que isso não vale a pena ficar discutindo, mas simplesmente a gente, como estudante, né? Eu também sou estudante, né? Temos que sempre buscando as verdades, né? Isso que a gente vai tentar mostrar hoje também, né? Tudo que é possível, né? Pô, tem tanta coisa que a gente não consegue ter acesso, né? E não sabe, então, e com o tempo que tem, né? Pede um tempinho e vai lá em busca de informação, né? Isso, deixar para reflexão, John, e fazer pensar, né? É isso que tem que fazer, pensar. Se tu pensa no assunto, você vai atrás, né? E se interessa, tem tanta informação hoje disponível, né? Então não tem por que ficar. Tem uma coisa que o professor diz uma coisa aqui, vocês vão atrás, vão buscar a verdade e tal, né? Realmente tem mais informação sobre isso, tudo assim, né? Então tudo é uma construção, né? E aí a gente vai ver também, então, assim, que essa teoria da deriva continental, que provocou uma expansão dos fundos oceanos, né? Por movimentos de placas, né? E o que marca mais ou menos a época que surgiu, né? Então hoje nós temos essa formação, né? Praticamente. Diz que tem movimento ainda, né? Mas é muito lento, né? Então ele está praticamente
estabilizado, né? E que, segundo essas teorias todas, né, e hoje tem identificação por geociências, que tem 52 placas tectônicas, né, no nosso planeta, né, sendo 14 principais e 28 menores, vamos dizer assim, né. E essas teorias, segundo o Alfred aqui Wegener, né, em 1913, ele, como meteorologista, ele teorizou isso, né, observações, né, dessas conformações do nosso planeta. Apresentou a teoria da então deriva continental, a deriva seria separar, né, e que afirma que há milhões de anos, né, as massas da Terra formavam um único supercontinente chamado de Pangeia. E essa teoria foi confirmada então por sua sucessora, né, que tinha uma pesquisa chamada teoria de placas tectônicas, né? Então as placas tectônicas que faziam essa movimentação. Então aqui começou numa Pangeia, onde existia um continente mais que unificado, aí começou a se separar, né, e foi separando aos poucos, né, e ficou no contorno mais ou menos que é hoje, né, mais ou menos aqui ainda, né, que isso iniciou mais ou menos há 200 milhões de anos, né, então nessa época aqui. Aí você começa a entender também por que a extinção dos dinossauros, tudo começa aí, né. Então a diversidade, se tu olhar aqui, depois a gente vai ver que a diversidade de espécies aqui podia ser bem menor, enquanto quando começa a separar, começa a criar regiões diferentes uma da outra, e aí que começa a ter, né, diversificação de espécies a partir daí. E isso, quando assim, ocorreu, né, então hoje tem explicações todas, né, são as placas tectônicas, o tipo de movimentação da crosta terrestre que aconteceu, né, e que ainda acontece, né, hoje, né, então onde tem abalos sísmicos, vamos dizer assim, né, tem alguma movimentação da placa. E essas placas, né, tem, você sabe, né, que hoje tem movimentação né, diferente. Elas podem se separar, o que aconteceu no início, né, é divergente, né, começou a romper uma na outra, né, e a separar os continentes. Tem também o deslocamento, um lateral, ou até convergente, que é se chocar. Depois a gente vai ver que é a formação de montanhas, a partir do momento que duas placas se chocam, né. Então, a partir desse separação de toda essa região da Pangeia, começou a ter essa ruptura, vamos dizer assim, da separação de placas, né? Ou até de movimentação lateral, ou de encontro uma da outra, assim, que deixou a característica destes continentes, vamos dizer assim, do nosso planeta. E aí tu vai ver, claro, todas as explicações, né, do porquê que a deriva continental ocorreu, né, como que ocorreu. Então imagina lá, já se sabe que o núcleo é basicamente a base de lava, né? E aí quando começa a ter movimentações, né, dessas lavas, que no inicialmente era tudo fogos e tudo formando, né, nosso planeta. E na elevação disso, né, começa a ter ruptura, e aí que começam nessas rupturas que começam a ter separação, né, dos nossos continentes. E isso é explicado justamente pela formação, assim, hoje até, né, quando tem um terremoto, quando tem o próprio vulcão, tem uma movimentação. Antigamente foi maior isso, né? Então essa movimentação das placas provocou que essas lavas também se elevassem, né, e formassem montanha, formassem outras rochas, tudo assim, né. Então o próprio movimento das placas, na abertura, tem um contato com praticamente a região mais próxima da lava, né, e aí forma novas, né. Então, sempre quando forma uma montanha, quando forma uma ilha, tem essa abertura, na verdade, de elevação, né, de lava para a formação, né. Então isso já se explica hoje justamente por ocorrer isso, né, vir de lá do centro da Terra, né. Provavelmente o surgimento dos vulcões hoje ainda porque tem um canal aberto ainda, né, dessa aí para poder respirar, e sabendo que antigamente aquilo era praticamente o nosso planeta era um vulcões um atrás do outro, mas assim, era a época do fogo mesmo, né. Então estava jogando tudo para fora, né, ou formando, na verdade, né, a nossa superfície, né. E aí, claro, um modelo simplificado, né, até de uma colisão continental, onde existia, né, fechamento de oceanos, se choca uma placa com a outra, fecha a determinada área de que era um oceano, né? Ou que se choque uma na outra, uma colisão, né, eleva-se a montanha.
né? Então, quando a placa bate sobre a outra, faz com que leve a montanha, ou escorre, vamos dizer assim, vai lá, fecha um local, né? Então, porque na época da preparação dos continentes abriu muito a região do continente e aprofundamento, então trocas de posição, vamos dizer assim, né? E aí um exemplo, né, mais claro aqui sobre o que se sabe hoje da origem do Pantanal, porque é uma região bem alagada, vamos dizer assim, né? E se olhar para lá, para o oeste, vamos dizer assim, nós temos os Andes. Então, com o nosso planeta, nosso continente aqui praticamente americano, foi se deslocando e em choque com a placa do outro lado, fez com que se elevasse toda essa região dos Andes aqui, né? E essa elevação aqui formou uma bacia, na verdade, aqui na Baixada, vamos dizer assim, que é praticamente uma depressão, né? E formou o nosso Pantanal. Então, uma das explicações é o soerguimento dos Andes, né? E aí fica uma baixada aqui com a compensação e aí tem posição de manter águas, né? Novamente aquela movimentação de placas, né? Todas, né? Eleva aqui, né? E baixa do outro lado, né? Imagina no início, então, na separação dos continentes, tinha que ter uma ruptura, né? Onde que se rompeu, né? Então é a questão do movimento divergente que separa de um continente para outro, né? E nas regiões que hoje tem montanha muito grande, é justamente porque houve choque, né? Então é convergente, se chocou uma com a outra e vai se elevando, né? Novamente aqui no início, tem essa ruptura, né, de um continente, e aí pode abrir um oceano na área, né? Então se separa e aqui a água ocupa esse espaço, né, toda dessa superfície, né? E esse é o movimento principal, né, da nossa crosta inicialmente aqui. Um exemplo disso também é atual, né, na Califórnia, tem uma ruptura, né, que é aqui a falha de San Andrés, um exemplo, vamos dizer assim, é uma falha geológica praticamente, né, é a maior do mundo, né, que existe ainda hoje. O resultado de movimentação de colisão, né, do sorgimento entre as duas placas tectônicas, né, mas não possui relação com a placa tectônica, né, a de placas, uma vez que se movimenta apenas numa superfície terrestre, então ela não é profunda, vamos dizer assim, né. Então, atualmente ela não tem, ela não é um evento de separar, vamos dizer assim, né? Tanto é que uma está pressionando sobre a outra e tentando, e uma eleva, vamos dizer assim, provoca essa falha, né? É só um exemplo de falha geológica que tem hoje, né? Mas que surgiu isso, não é da placa em si tectônica embaixo, né? E aí nessa separação então dos nossos continentes, imagina inicialmente a Pangeia, existia um fluxo de animais, né? Então hoje se sabe que aquela ligação da América do Sul aqui com algumas da África, né? Então tem as mesmas espécies, então tem estudos onde que tem a- já é localizado assim, as espécies que estavam em determinada região e que coincidem com os fósseis antigos, né? Então eles realmente mostravam que eram, uma, eram próximos antigamente, né? Tanto é que ficou determinadas espécies, né? E tem em várias regiões no mundo, né? Como nós temos aqui na América, né? A ema, né? E a avestruz na África e tal, são tudo espécies muito semelhantes, mas assim que tem em vários locais, né? Então isso é uma forma que ficaram na época, né? Eram de antes e que evoluíram depois, né? Nessas diferentes regiões, né? Mas isso tem estudo já de que tem aproximações, né? Da onde existiam inicialmente, né? As espécies, né? Antes da separação. Isso faz parte do estudo biogeográfico hoje, né? De realmente identificar determinada espécie, né? E fazer a correlação com outro, né? Em outros locais. E aqui vamos entrar assim na questão de evolução, né? Tem essa imagem aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Vamos ver se vocês respondem no chat aí, vamos ver se todo mundo responde aí. O que vocês entendem por evolução? Vamos tentar entender um pouquinho a evolução agora aqui. E, claro, eu botei a imagem aqui do homem, né? Que a gente vai ver que a evolução é muitos eventos. Mas só o termo evolução, né? A gente se coloca assim, a evolução do homem foi dessa forma, né? Vamos dizer assim, realmente tem elos aqui que às vezes o homem ainda não conseguiu entender, né? Mas só como exemplo, né? Vamos dizer que esse aqui realmente se diz que é a evolução do homem. Alguém pode responder assim, o que você entende por evolução? Ou todo mundo responde, chuta aí, não importa, né, o que... Qual é o entendimento, assim, da evolução? Vamos lá, todo mundo chutando aí uma palavrinha? O que é evolução? Isso, desenvolvimento a partir do ancestral. E arrisca mais? Uma palavrinha? Mudança? Lá? Né? Para melhor, para pior? Alguma coisa assim. Pode abrir o microfone e falar, né? Uma palavrinha. Isso ajuda, né, a entendermos assim, ó. Ninguém mais arrisca? Tudo bem, Tatiana. Mais ou menos isso. Eu acredito que é uma sucessão de movimentações, né? Modificações, mudanças que visam se adaptar a uma determinada condição. É assim. Bom, como vocês estudaram nos colégios, né? Hoje a ciência tenta mostrar todo o ancestral nosso, né? E como nós evoluímos, né? Aí, é bem claro assim que tem elos aqui que às vezes não está bem claro, né? Como que realmente, né? Sabemos que todo tem parentes próximos, né? Mas que a mudança em si está faltando, tem elos aí que não estão bem claro. Isso. Então o John fala que digamos que nós viemos de um mesmo ancestral comum, agora se melhorarmos ou piorarmos já não é uma discussão bem longa, claro. Vamos assim mostrar que realmente o homem conseguiu, né, na época lá
da pedra lascada, né, e utilizar ferramentas, e foi melhorando. Então isso, o que até chegamos até hoje, nós fizemos essa evolução. Hoje aqui é questão pensamento, então, né, é o que a gente sabe utilizar, né. Então aí é uma longa discussão, sim, João. Tá? E aí, claro, olhando todo aquilo que eu já mostrei inicialmente, imagina só o nosso planeta da forma que evoluiu toda a vida na Terra, né? Então, sabendo já que lá no início não tinha nada, e a vida só conseguiu se concretizar a partir realmente, vamos dizer assim, que tenha solo. Né? Você tem que dar crédito quando vocês estudam solo, que a rocha em si é a mãe de tudo, porque é ela que deu origem àquele determinado solo, e lá naquele determinado solo permitiu a formação de determinadas espécies, certo? Então pode ver que se tem diferentes espécies em diferentes locais, vai ter diferentes solos. Por quê? Porque, claro, pode ter a mesma espécie em diferentes solos, mas determinados solos caracterizaram-se a formar espécies mais específicas, né? Então imagina desses anos todos como evoluiu toda a espécie essa diversidade, né? E se olhar assim, sempre é uma espiral, né, a formação de todas elas, né? Então, desde o início, né, aquelas pequenas mais primitivas até hoje, né, a nossa formação de espécies mais desenvolvidas, né? Então, bem claro, assim, então toda a evolução é uma mudança. Então, bem claro, vocês já responderam, né, os dois que responderam aí, vamos ver se é mais alguém aqui que respondeu. Então, teve mudanças, né, necessárias, né? Então, para a evolução é necessária uma mudança. Né? Se ficar na mesma, não houve mudança, né? Não houve mudança, não houve evolução, né? E de melhor para pior, a evolução de tudo, vamos dizer assim, no planeta Terra, não foi de melhor para pior, né? Isso não é verdade. Agora, o que o humano, vamos dizer assim, fizemos com as condições do ambiente, com as condições do melhor para pior, a gente sempre fala isso, né? A gente faz umas condições, a gente provoca a mudança, né? Naquela paisagem, como já chamei a atenção, sem saber o que aconteceu tudo lá e com consequências em que não se volta mais muitas vezes, né? Então permitir aquelas queimadas todas no Pantanal, por exemplo, pode ser que vidas lá não vai ter mais, né? Daquelas que estavam antes. Então pode ser que não se recupere mais. Então isso, as mudanças que provocam para pior são as atuais, que pode ser assim algumas espécies, né? Alguma momentânea, depois vai surgir outras lá nos locais, né, e tal. Então, mas nunca a evolução não é para pior, porque também, vamos dizer assim, saiu uma determinada espécie e vai entrar outra. É assim que aconteceu com os dinossauros. Os dinossauros se extinguiram, não tinha mais condições para eles viverem, né, pelo seu tamanho, blá, 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 né? Os planetas começaram a se separar, os continentes começaram a se separar, e aí ficou pior para eles, não conseguiram mais viver. Mas aí veio o quê? Não dá para dizer que foi pior, porque veio outras espécies, aí veio todos os mamíferos, veio toda a vida que praticamente começou a ser hoje. Então começou a ter atmosfera, ter solo, tudo na vida atual. Então toda mudança provoca uma evolução de algo que vai surgir outras espécies no local lá. Então é por isso que não é verdade dizer que vai da melhor para pior. Isso não seria evolução, né? Que não existe também evolução, porque se degenera uma espécie, alguma outra espécie ocupa um lugar. No planeta Terra é isso, né? E isso é muito bom também, né? Porque daí pelo menos não fica algo assim perdido lá. Imagina um local que não tem nada. Não, sempre vai ter algo que o substitua lá. Se for botar numa condição pior, de solo lá, né, por detritos, tóxicos, blá, 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 vai criar outras vidas lá que vão tentar amenizar aquilo, né? Vai ser talvez pior para as vidas que estavam ali, ou em torno, ou, sei lá, o ser humano que está ali por perto, né? Mas vai surgir outras, né, também que vão ocupar aquele espaço lá, né? É claro que então é uma longa discussão, como diz o John, é, essa involução ali seria de pensamento e, né, de não provocar essa, né, interrupção drástica de algumas coisas, como nós
Nós, homens, temos uma capacidade muito mais rápida de mudar pensando na vida da Terra, né? A vida toda da Terra, certo? Então, levou tantos bilhões de anos para chegar aí, e a gente em pouco tempo às vezes consegue mudar, né? Não deixa o processo natural acontecer. Mas se a gente saber trabalhar aquilo, a gente dá oportunidade sempre para outras espécies ocupar, né, aquele espaço, né? Então, sim, evolução é, sim, uma espécie atrás da outra e sempre tendendo, né? Se olhar para a formação do planeta, né, nessa história, você vai ver que todas as espécies são hoje, vamos dizer assim, melhor não são adaptadas às nossas condições, né? E aquelas outras que estavam lá para trás estavam adaptadas naquelas, né? E aí quando ocorreram as mudanças, é que teve que se adaptar às novas realidades, né? Então diríamos que hoje estaria numa condição clímax, né? Assim, onde que, se a gente pensa assim no ancestral comum, né? Como foi falado na evolução a partir do ancestral comum, bom, mas aí surgiu espécies assim que a gente não consegue entender, assim, né? Mas é isso aí. Temos marcas de que tem uma espécie comum lá atrás, né? Que daí surgiu depois, né? Surgiu com diferentes condições, né? Que tem que e aí que faz parte do entendimento, né? De como realmente isso que aconteceu, né? Então é isso que é bonito, ir atrás, tentar descobrir como é que, né? Um pequeno ratinho, vamos dizer, na região ancestral, vira um alce, né? Um lobo, né? Assim, vai lá, um macaco, qualquer espécie, né? Mundos assim que nós temos hoje, que teria que estar, não sei se é estar mais evoluído, mas estar adaptado, então hoje com as condições que está no nosso ambiente, né, ou nos ambientes que nós temos disponível até hoje, mas assim, né, no nosso planeta, né. Então qualquer local que a gente vai estudar, vocês vão encontrar condições específicas, né? E claro que a evolução apenas é uma teoria, né? Mas tem todas as leis por trás que nos sustenta. Então, é isso que é o bom da ciência, que vai sempre em busca, né, de entender isso, né? Então, as teorias são especulações, né? A gente especula com determinadas coisas porque remete a essa informação, né? Mas até a teoria científica que tentam descrever as coisas como aconteceram, né? Então, é isso que é. A biogeografia é uma das ramos também que tenta entender isso, né? Os fatos científicos comprovados, né, que tem até hoje. Tem um fóssil lá que caracteriza aquela espécie, então tal, naquilo que se remete para outra. Então se faz uma especulação de uma teoria e depois se comprova, né? Então uma ajuda a outra aqui, né? Uma é uma versus a outra, não é só especulação, aí fica no achismo, vamos dizer assim, né? Mas aí vem a teoria científica e tenta buscar, né? Alguém vai lá e tenta buscar a explicação sobre o que aconteceu até então. Então, existem as leis científicas, obviamente, a lei da gravidade, isso é bem claro, né? Isaac Newton disse que caiu a maçã na cabeça dele lá, disse, poxa, tem alguma coisa que atrai para baixo, né? Então existe a gravidade, né? Incontestável. E que tem as teorias científicas, né? Por exemplo, as teorias de placas tectônicas, então tem toda a geociência aí buscando e provando sempre de que essas placas existem, né? Então consegue-se sonares, vamos dizer assim, identificar essas posições. A teoria do divide continental, justamente pela organização dessas, né, desses continentes, né, que realmente fizeram com que eles se separassem. E aí vem a teoria da evolução, mostrar que tudo evoluiu, vamos dizer assim, e tem a tendência de continuar evoluindo, né, desde que a gente não interrompa, né. E aí, claro, os pensamentos vêm, vamos falar ali, por exemplo, de Darwin até o próprio Lamarck, né. Então, se vocês estudaram, lembram da lei de Lamarck, né, a lei da herança, né, de caracteres, vamos dizer assim, né, do uso, desuso, né. Mas Lamarck fez parte dessa evolução do conhecimento, do pensamento, né. Hoje, com teorias, outras teorias superaram ele, né. Mas para a época, né, ele formou e deu base para que outros, né, cientistas, né, o Darwin, o Allen, né, tem outros que publicaram assim, que tem hoje escrito, assim, foram buscar melhor explicação sobre aquilo, né. Então Lamarck foi o primeiro a desenvolver uma teoria, né, de evolução dos seres, né, vida biológica. Ele até publicou isso, né.
Ele falava que existiam pressões externas ao meio, geravam modificações, e que para ele, o entendimento dele era a lei do uso e desuso. Se você não usava aquilo, por exemplo, você perdia a função daquilo, né? Então ele comparava, por exemplo, a girafas que não têm o pescoço longo, não conseguem se alimentar, elas não vão para frente, né? Ou seja, se você precisa dele, você alonga, provoca que se alcance sempre naquela posição, né? Então, as heranças adquiridas durante a vida ficou conhecida como a lei das heranças de caracteres adquiridos. E as duas formam a teoria não conhecida do lamarckismo. A lei dos usos e desusos e a lei dos caracteres adquiridos. E que, por exemplo, comparando Darwin e Lamarck, eles nunca foram rivais, eles foram complementares, né? Então, Lamarck veio antes, né? Falou de algo, e que, vamos dizer assim, Darwin veio depois e explicou de uma outra forma. Então, quem foi Charles Darwin, por exemplo, né? Charles Darwin conseguiu, era um britânico lá que não tinha moção para ele, parece que ele resolveu entrar na embarcação e fazer viagem no mundo todo. Quando começou nessas viagens, começou a chamar a atenção para ele determinadas coisas, por exemplo, os passarinhos na Galápagos, né? Então, isso percebeu que existia uma ligação entre uma espécie que divergiam espécies, né? E tinham semelhança, né? E se adaptaram às condições, né? Então, ele falou da adaptação e seleção natural. Então, daquele ambiente, selecionou, se adaptou para aquilo. Então, nessas viagens todas, ele conseguiu fazer um levantamento histórico, né? De determinadas espécies que levou, de repente, à construção, né? Daquelas teorias que ele colocou, né? É claro que dentro do pensamento em si, ou até na divulgação, se fala muito mais de Darwin do que o próprio Wallace. O Wallace também foi da época, um pouquinho antes, publicou antes dele, inclusive, né, a origem das espécies. Então ele, na verdade, até doou material para o Darwin para publicar. E ele propôs, então, que todas as espécies vivas, né, descendiam de um único ancestral comum. Então ele já começou a teorizar isso, né? Em 1958, Wallace sintetiza a teoria da seleção natural, mas ao invés de aplicar, a teoria remete a Darwin, né? Então por isso que passou para o Darwin, e aí acabou o Darwin sendo famoso, né? Ele não era mais humilde, eu acho que ele não queria saber muito. Uma coisa passou para outra, você publica isso, né? Então foi uma grande que contribuiu, vamos dizer assim, para a teoria da evolução, né? Que depois saiu a teoria da evolução de Darwin, né? Então, Darwin e Wallace foram dois fundamentais assim, para descrever a origem das espécies. Embora hoje se fale praticamente só de Darwin, né, porque está publicado, está no livro, né, enquanto que o Wallace publicava de outra forma, de repente não foi muito bem visto, muito bem conhecido em todo mundo. Né? Então, porque ficou o registro, né, de que é a teoria do Darwin, mas ela não era só dele. Então, sempre, geralmente não é uma pessoa só que está ali, tem uma equipe toda, ou vários contribuem, né, assim como o Lamarck contribuiu, né, para o entendimento da evolução, né, para Darwin e Wallace. Né, então, vários outros, né, a gente só cita dois aqui, né, para que é o mais desconhecido, vamos dizer assim, que tem registros assim, mais claros. Né. Então, bem claro, assim, então, conhecimentos são construídos tijolo a tijolo, né, aqui. Né, então, se você pensar, né, lá no nosso princípio, né, antes, vamos dizer assim, da nossa contagem, né, antes de Cristo, né, que foi a nossa contagem hoje, né, na filosofia do Aristóteles, né, Teofrastos, né, dois gregos, o pai da botânica, né, que era pupilo do Aristóteles. Aristóteles era auxiliar, vamos dizer assim, né, conselheiro, né, do Alexandre, né, o imperador na época, formou um pensamento lá. Então, imagina lá naquela época, né, e aí, lógico, fica um salto assim bem longo, vamos dizer assim, para começar a ter maiores informações de construções, né, que deu um salto maior, vamos dizer assim, né. Tem um salto no tempo, né, para dar um salto maior no conhecimento. Né. Então, só que em 1700, né, praticamente depois, quase 2000 anos depois, o pai da taxonomia começa a descrever todas as espécies, o próprio Lamarck, né, contribuindo para o desenvolvimento da biologia reprodutiva, né, evolutiva. De Candolle também, a faz sistemática de classificação botânica, né, então isso não quer dizer que
qualquer ideia possui o mesmo peso na tomada das decisões, porque eles falaram, né, assim, Lamarck não sabia, né, hoje é só Darwin, né? Mas se não tivesse o Aristóteles falando lá uma vez, né, e baseado nesses estudos, né, numa sequência, se não tivesse Lamarck, Darwin também, não teria todos. Então, assim, foi construindo ao longo do tempo, depois lá vem emendas sobre a genética, né, então, imagina aqui muitos outros, né, que contribuíram para a construção desse conhecimento que a gente tem hoje, né. E que o mecanismo da evolução, vamos dizer assim, entrando mais assim no detalhe da evolução das espécies, é uma coisa que colocar, né, sair dentro de uma garrafa, né, então vai saindo aos poucos na espécie e vai ser formando populações diferentes muitas vezes, né, da população original. Então tem uma dificuldade muitas vezes, a gente vai ver para elas se passar de um lado para outro, né, ou ela se separou de uma outra, né, e formou novas espécies. E aí tem a construção do fluxo gênico, né, que é migração dessa espécie, né, desde para a genética, né, envolve a seleção natural naqueles ambientes específicos, vamos dizer assim, né, onde surge uma espécie que seleciona, né, a outra, uma espécie evoluiu em cima da outra, né, então assim começa um processo de seleção natural, né, e isso que é o importante é a construção de toda a evolução, na verdade. Né? A seleção natural tem as adaptações evolutivas, né? Tem que começar a entender também, né? Nem toda evolução, então, é adaptativa, né? Mas toda adaptação está relacionada com a seleção natural. Então, ele se adaptou, né? Pode ser que não evoluiu, mas se adaptou, né? E aí, essa característica pode ser herdável, né? Pode ser funcional, pode ser essa adaptativa. Por exemplo, as adaptações, né? Que se tem que a origem das penas, como foi lá nos dinossauros, foi uma adaptação, né, e apenas surgiram para proteção, né, e não para voar. Depois o voo foi uma adaptação, né, são apenas adaptações para o voo, então as penas. Inicialmente elas foi como necessário ter para a proteção em si, né, por exemplo, com a água, né, então não tinha abrigo para elas, foi uma água, em cima da água ou da chuva, então eles com proteção da. E depois começou a se utilizar então vara e se adaptou para o voo, né? Então esse que é os estudos também remontam para isso. É claro, você pensava desde o início da evolução das informações, claro, as mutações, né? Uma célula, vamos dizer assim que fosse uma célula inicial e que gerou mutações a partir disso, né? Toda aquela questão do cromossomo, né? Replicar esse DNA e esse DNA provoca alterações ao longo do tempo. Então tem que voltar lá para a genética, muitas vezes, para entender todo um processo evolutivo, né? E isso ainda hoje ocorre, né? Então as mutações do DNA, hoje a gente entende e que isso é provocado, muitas vezes, essa mudança, né? E promove uma alteração. Então se você entende isso, também você vai ver que existiu adaptações para aquelas condições, né? Por exemplo, produzir uma proteína X, uma proteína específica para aquela condição, produzir pena, né? Então é uma adaptação necessária para aquela condição de gerar. Então, só para recapitular isso, como é que se dá a replicação do DNA, uma fita simples de RNA e a função das proteínas, né? E que nesse meio tempo aqui pode ocorrer mutação, e essa mutação por uma proteína diferente. Se houve uma mutação por uma condição diferente, num ambiente diferente, provocou para que se adaptasse naquela condição, produzindo aquela proteína era possível se adaptar. Então tudo isso tem que imaginar lá no nível da célula, onde produz as características para que realmente se adapte naquela condição. E quais seriam então as principais moléculas replicantes? Então, claro, desde o RNA, né, nosso famoso RNA aí, que é uma fita simples, não precisa de enzimas para ser aberta. Então esse é o perigo, né? Então, às vezes, o RNA é o vírus, né? Os vírus são perigosos por quê? Porque não precisam de uma enzima para replicar. O RNA interage com o ambiente, então ele vai se adaptar naquela condição mais facilmente, né? E forma estruturas diferentes. E ele se localiza, assim, o vírus se localiza no outro, né? Ele precisa, para se replicar, ele tem que estar dentro de um outro, né? Todo o entendimento do próprio RNA, que é uma fita mais simples, que pode ser, a partir dali, gerar
novas condições, né? E aí, estudos mostram lá 3,5 bilhões de anos atrás, existe ainda, né, numa determinada região, microfósseis, né? Então, são os mais antigos na África do Sul e na Austrália, com carbonato de sódio. Então, esses estromatítilos, né? Tromatótilos, né? Estão lá presentes, que são os mais antigos, até 5 milhões, né? Isso é que data, né? Tromatólitos bem antigos mesmo, né? Então, tem ainda o sistema fóssil lá presente, né? Que pode ser identificado. E que a evolução em si, né? Então, os exploradores traumatóides lá não evoluíram, né? Não houve mudança, mas se entende hoje que existem diferentes tipos de mudanças, né? O modelo hierárquico, né? Onde que sai de uma desmembra enes, né? Ou de uma de várias espécies. Então, imagina as diferentes espécies hoje saindo de um ancestral comum, em determinado ponto eles se modificaram, né? E formaram novas espécies. Então, a maioria das espécies formadas houve um ponto de ruptura e aonde formou, né, novas espécies. E claro que isso tudo, olhando na época evolutiva do planeta, isso foram melhorando até chegar, por exemplo, então as mais simples surgiram primeiro, as mais complexas foram bem posterior. Provavelmente aqui teve adaptações, né, para o ambiente específico que já permitia ter aquela, por exemplo, a presença de flor, enquanto anteriormente não existia, né? Então, é um processo evolutivo para chegar. E aí, provavelmente aqui o solo, as condições do ambiente melhoraram, e aí sim permitiu a existência disso, claro, e isso associado a tudo em conjunto, vamos dizer assim, que uma flor só existe também porque tem os insetos, tudo assim, os pássaros, né? Então isso tudo já está em conjunto. E aí colocando lá desde o início, por exemplo, as bactérias, né, até as eucariotos, vamos dizer assim, depois, e aí isso é a mesma coisa a evolução do próprio homem, né? Então teve um momento onde teve ruptura, diferente formação de novas espécies, né? E chegou um momento também que chegou realmente dessa espécie surgiu o homem, né? Então surgem ao longo dos anos, né? Todas diferentes espécies, parece que se diverge, né? Então o que se estuda hoje busca-se que a partir de ancestral comum, vamos dizer assim, porque eles têm características semelhantes, né? E assim surgiu diferentes espécies, né? Vamos dizer assim, do nosso ancestral principal lá, né? Todos os que evoluíram para o homem, né? Então, todas as diferentes, né? Australopithecus e toda aí onde ele começou já a ter Brahmapithecus, depois chegaram ao homem, né? E hoje sabendo que ainda na árvore já conseguia fazer redações, escrever, tudo isso imagina tem histórico já mostrando, né? Esse processo evolutivo, né? Das espécies. Então hoje se busca formações crânio que sobrou, né? Que remete a tantos anos atrás que existiam determinadas. Né? Então tem registro disso, né? De fósseis mostrando, né? E para algumas espécies também surgiu um ancestral comum do, por exemplo, do tubarão, do golfinho, né? Então, em algum momento teve uma ruptura para formar novas espécies. Então, populações divergentes, vamos dizer assim, né? Ou que se separou, né? Ou que teve uma barreira que realmente provocou a mudança dos dois e ele teve que se adaptar. Nessa adaptação de diferentes locais se tornaram espécies diferentes, né? Então tudo isso também tem que entender por que elas são diferentes e em que momento elas se separaram, né? Claro, existem aves perdidas, assim, como explicar que de uma ave surgiu uma outra espécie, né? Então tem que entender, né? Tem que buscar informações como é que aconteceu isso, em que momento isso aconteceu para se adaptar, né? E como surgiu esse ancestral comum, né? Então tem muitos ainda a ser entendidos sobre a maioria das espécies que a gente tem. E esse é um exemplo de trabalho de geografia, né? Tentar provar, né, onde existia determinada espécie, em determinado local, e aí se ainda existe uma espécie semelhante, e por que houve essa mudança, né?
E é um dos exemplos assim, que eu deixei para vocês assistirem ali dos vídeos, não sei se quem assistiu esse vídeo dos ursos. Então, para mostrar de que tem espécies de pelagem marrom ou preta até e branca, para uma condição lá próximo do gelo, então no vídeo está mostrando bem claro de que de repente nasceu, né, por uma mutação, uma branca, e essa branca conseguiu sobreviver melhor na região do gelo, porque ela conseguia se alimentar. Né? Se ele conseguiu sobreviver lá porque tem mais alimento, a outra teve que buscar outro local ou não sobreviver ali. E aí, claro, começaram a se multiplicar. Então, só entre eles se multiplicam e ficam todos a mesma espécie. Então, esse é um exemplo bem claro, né? Que não é porque perdeu a pelagem, né? Ficou branco porque era gelo. Então, era a condição de sobreviver lá, né? Ele perde na competição pela sobrevivência, né? Por exemplo, no gelo. Então, ele só poderia sobreviver essa pelagem lá em outro ambiente, né? Então, você vai ver que existe o pardo lá no meio da floresta. E aí no gelo só o branco, porque o do pelagem escura não consegue se alimentar, né? Então é bom que você assiste, quem não assistiu, assiste esse vídeo para mostrar bem claro, mas assim, né? Estou resumindo aqui, né? Detalhezinho. Então, o processo adaptativo, natural, naquele ambiente, que está lá aquela espécie. Então, é isso que é importante tentar entender isso. E o próprio outro vídeo também está disponível ali, sobre a evolução dos cães. Então, no início existia o lobo, assim, bem selvagem, e, e o homem afastava ele. Agora sim aparecia um dócil, né? Então o dócil começou a se aproximar do homem, né? E ele começou a alimentá-lo, vamos dizer assim, com os seus restos alimentares. Então se ele começou a entender de que se ele era dócil ele conseguia ter mais alimento, ele conseguia sobreviver. E os demais vão ter que buscar outras fontes de alimento, né? Então imagina, se eles têm mais alimentos, vai se multiplicar mais. Né? Então exatamente essa espécie se multiplicou mais porque tem alimento disponível junto ao homem. E aí o homem começou a selecionar ele também, né? Claro que também houve evolução de muitas espécies pelo, pela beleza deles ou pela característica de proteger. Então eles realmente se aproximaram do homem e se ele era útil, né, eles conseguiam ganhar alimento, né? E aí começou a proliferação e a própria domesticação deles, né, de ficar mais próximo. Então é bom vocês assistirem esse documentário também, né, que é uma seleção artificial aí já, né, do nosso, que o homem influenciou, vamos dizer assim, né, para que ele se adaptasse. Então, de uma espécie lobo, um ancestral comum, surgiu grandes espécies, por isso, claro, isso também tem que ver o local que eles se, se adaptaram e se desenvolveram, né, características, né? Então, isso tem que estar todo o processo de mutação também, alguma coisa para ficar pequeno, grande, né? Então, todos que tem toda uma história para entender, né? Porque surgiu tantas espécies, né? Normalmente são adaptação para aqueles locais, né, específicos, e você protege um pequeno, por exemplo, claro, ele vai poder se multiplicar, né? E é isso que o homem fez, por exemplo, ao longo dos todos esses anos, né? E ainda faz, na verdade, né? Assim também como muitas espécies vegetais, né? O homem começou a entender de que existiam espécies, né, melhores que a outra, e claro que quando ele descobriu que tem uma espécie melhor, ele começou a colocar pressão aí, né? Pressão de seleção, porque ele simplesmente ele queria só aquela. Então ele mesmo que começou a cultivar também, né? Então, ou fornecer para outras pessoas, né? Então fez uma seleção sobre aquela espécie que tem melhor característica, né? E aí tu aumenta a frequência de genes sobre aqueles, né? E cada vez que aparece uma coisa melhor, realmente ele pega e multiplica mais, né? Então o que se faz hoje, realmente, identificou-se uma característica melhor, ou diferente, ele vai lá e tenta multiplicar para que ele se mantenha, né? Ou mais vezes, se obtenha mais vezes esses caracteres que tem essa diferença, né? Aí uma seleção artificial também, né, todos os vegetais e próprios os animais também, né? Então, também buscam aí nessas informações, né, dos cosmos aí, que é sobre as seleções artificiais e natural, e explicam melhor sobre todas essas evoluções, vamos dizer assim, né, das nossas espécies, né?
E hoje estudos aí, só para mostrar uns detalhezinhos de estudos, né, que se tem atuais, né, e continuam, né, sobre entendimento de algumas coisas, né. Então, esse grupo aqui do Larsons, né, começa a pesquisar aí sobre, repensando sobre a domesticação dos cães integrada à genética, arqueologia e biogeografia, né. Então, tentar entender um pouquinho como é que ocorreu a domesticação, e aí fazer o levantamento de diferentes locais, quais tipos de espécies, quais os genes, então, quais espécies se aproximam de uma da outra, né? Então, essa caracterização molecular, né, das origens, para as espécies que estão mais próximas, isso é um estudo belíssimo para entender como essas espécies estão em determinados pontos, como é que o homem hoje consegue levar para tudo quanto é lugar, né? Mas buscando mais original, você conseguiria entender melhor, né, o que aconteceu com isso. Então, um estudo recente, acho que se não me engano é 2012, né, mostrando aí uma reflexão sobre o processo de domesticação, né, de cães. O próprio o Floriano, aí, né, do nosso campus, tem pesquisa aí com filogenia e biografia de polígonos, então tenta descrever entre as espécies também quais são mais próximas das outras, né, uma filogenia molecular, para caracterizar melhor esses genes todos, né, e também mostrar reconstruir, né, as seus ancestrais, né, tentar buscar se está com aproximação das espécies muito mais ancestrais, né. Talvez é um trabalho de geografia e atual, né, esse que acho que isso é 2016, alguma coisa assim, e utilizando as técnicas moleculares. Então hoje se reconstrói muita informação justamente quando se utiliza essas ferramentas modernas. Então se buscar que eu sou semelhante de um povo lá asiático, né, ou africano, né, ou com os índios, né, diferentes populações indígenas. Isso tudo dá para se fazer com técnicas moleculares e ver realmente qual é a mais próxima da outra, né, o que mais diverge, né? E aí depois tentar entender por que se divergiram tanto, né, de uma da outra, né? Certo? Então, eu deixo disponível, então, novamente, esses vídeos todos. Gostaria que desse uma olhadinha para poder entender, né, um pouquinho de cada espécie ou algo, né? Ou entender do todo aqui na História dos Mundos, aqui, né, origem do planeta Terra, conhecimento do design e tal, como o nosso planeta nasceu. Então, estão bem com imagens, estão bem criativas, assim, de mostrar mais claro, né? Então, dá para entender melhor todo esse processo. Claro que isso leva um pouco de tempo, mas aí nas folgas, pega, bota um fone de ouvido, né? Hoje com o celular facilita muito para entender, né? Muita coisa, né? Então veja que tem muito conhecimento você ter aí, só dei uma pincelada aqui nessa informação da evolução da Terra, mas que para entender mesmo tem que ir mais a fundo, né? E isso, claro, na disciplina a gente também tenta trazer as informações para que vocês possam ter um pouco de entendimento, assim como aquele artigo ali para fazer o resumo, tem um detalhezinho e tal, e assim vai se construindo, ver vídeos, né? E depois a gente vai vendo outras teorias todas, das princípios das teorias biogeográficas, que vão complementando os assuntos, né, para uma construção de uma disciplina aqui praticamente eclética, vamos dizer assim, né? Ela não é uma disciplina assim que segue uma formação, né, de, bem prática, assim. Ela é bem eclética, assim, então ela abre muito a cabeça para enxergar todos os pontos. E por isso não é muito fácil também, às vezes, publicar na área de geográfica, porque tem que ir buscar informações, né? E às vezes você não tem, se você não tem ferramentas, né? Então é difícil você provar, né? Por que aquela espécie está em determinado local, né? Mas isso faz estudos correlacionados, né? Então particularizar algo, né? E aí você vai construindo. Cada um constrói um tijolo, e coloca um tijolo lá, vai ter uma construção no final, né? Então, na próxima aula a gente vai ver esse assunto, né, de princípios de teoria biogeográficas. E queria saber mais ou menos de vocês o que mais ou menos é possível, né, entender sobre esse assunto todo, né? A gente fiz um apanhado geral, claro, aqui, né? Então, se tem alguma complementação de vocês também, né? Que acharam interessante, né? Vamos comentar, né?
Aí fomenta um pouquinho a discussão com a turma. Isso é excelente.